Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, dando sequência ao nosso estudo de desenvolvimento de aplicações móveis, né? Estamos utilizando aí como plataforma Android Studio e desenvolvimento nativo Android com linguagem de programação Java, tá? Então, dando sequência, nós... Deixa eu pegar aqui. Em aulas anteriores, ou na aula anterior, falei para vocês sobre banco de dados, né? Falei que nós podemos salvar dados, nossas aplicações podem salvar dados de forma estruturada, né, no formato de banco de dados, e o próprio Android já oferece suporte a banco de dados, né? Oferece um banco de dados nativo, que é o nosso SQLite, né? O SQLite, ele não necessita instalação, configuração, é um banco de dados leve, compacto, né, disponível aí para uso nas aplicações Android, né? Porém, quando a gente faz uso desse banco de dados que é oferecido aí pelo sistema operacional, os dados eles são salvos internamente, né, na estrutura aí de arquivos da aplicação, tá? Acontece que se nós temos uma aplicação que a gente decide, né, que ela seja uma aplicação distribuída, né, que tenha acesso aí a um servidor de banco de dados, né, uma base de dados centralizada com mais de um cliente, essa forma de salvamento local, né, acaba os dados ficando somente na aplicação, tá? Então, aqui na aula anterior, a gente até tinha feito um CRUD, né, de dados, inserir, listar, atualizar e apagar dados numa estrutura relacional, né, num banco de dados relacional, que é o SQLite, né, mas que os dados ficam locais. Pois bem, nessa aula número 10, nós vamos ver aí a possibilidade de utilizarmos aí uma base de dados de tempo real, né, que a gente chama de Real-Time Database, que seria um banco de dados online que fica hospedado aí na internet e possibilita que todos os clientes da nossa aplicação consigam fazer acesso a esses dados de forma simultânea, né? E mesmo que o usuário desinstale e apague a sua aplicação, os dados vão estar centralizados aí num servidor e vão estar acessíveis aí para o desenvolvedor, tá? Então, o tópico aqui dessa aula é Real-Time Database, né? E eu selecionei aqui para vocês o Firebase, né? Firebase é um banco de dados, ele não é um banco de dados relacional, né? Ele é chamado de banco de dados NoSQL. Ele é um banco de dados hospedado na nuvem, né? Nos servidores da Google. É um banco de dados oferecido pela Google. E ele, como não é um banco de dados relacional, né? Ele não tem tabelas, índices, como os bancos de dados normais, ele armazena os dados no formato de JSON, né? E esses dados em formato de JSON são sincronizados em tempo real e os clientes, né, que estão conectados, né, que solicitam uma instância desse banco, eles vão ter aí o acesso a esses dados, né? E os clientes eles podem ser os mais variados. Ele é um banco de dados multiplataforma, né? Ele permite aí aplicações iOS, Android, aplicações web e outros tipos de aplicações também consumir ou inserir dados nessa base de dados online, né? Então, a intenção é atender, né, a necessidade de armazenamento permanente e centralizado, né, coisa que a gente não conseguia fazer só com o SQLite, né? Os dados ficavam só na aplicação. E o Firebase, né, Firebase Real-Time Database, aqui ele suporta aplicações multiplataformas, né? Até coloquei aqui uma imagenzinha do próprio site do fabricante, né, que é da Google, que ele oferece aí suporte para web, para iOS, para Android, para C++, Unity, né, e algumas outras ferramentas, né? Então deixa eu só abrir, eu deixei o link aqui para vocês também, né, no slide, para vocês, se quiserem aprofundar um pouco mais as características, como funciona, né? E vou aproveitar para
tem um vídeo aqui de 1 minuto que fala do funcionamento. Eu acho interessante deixar registrado aqui. Deixa eu compartilhar o som também. E eu vou colocar esse... When you're building an app that needs to store and share data from a server, there are a lot of things that you'll need to keep in mind. Setting up and maintaining a database can be a hassle. And if you want your data synchronized in real time or need offline support, well, now you're talking some serious time commitment. But with the Firebase Real-Time Database, you can get that time back. The Firebase Real-Time Database lets you store and sync data between your users in real time. This makes it easy for your users to access their data from any device, web or mobile, and it helps your users collaborate with one another. Whenever you update data in the real-time database, it stores the data in the cloud and simultaneously notifies all interested devices in milliseconds. The real-time database is also optimized for offline use. Whenever a user loses their connection, the database SDK uses a local cache on the device to serve and store changes. This means that when the user comes back online, their local data is automatically synchronized. And how do you keep your data secure? You can use database security rules to specify who has access to what pieces of data and how your database should be structured. The security rules are securely stored with the real-time database on our servers. So, if you want to make sure your users can only access their own data, or ensure that their message is no more than 141 characters, you can do that in just a few lines of code. Getting started only takes a few minutes. The Firebase Real-Time Database is hosted for you in the cloud, so there's no server maintenance or operations. And there are SDKs for Android, iOS, and JavaScript. To get started with the real-time database, check out our Quick Start, which will get you up and running in minutes. We can't wait to see what you'll build with Firebase. Legal, né? People love. Bom, então, vamos usar o Firebase, né? Como vocês viram, ele tem mecanismos aí até de cache para quando o usuário está offline, tem mecanismos de segurança, né? É uma plataforma bem completa que a gente pode utilizar, tá? Bom, então vamos ver como fazer a ativação, né? Existem algumas formas de ativação e configuração do Firebase aí na nossa ferramenta, na nossa IDE, né? No nosso Android. Eu vou usar aqui, ó, coloquei o link também mais detalhado, mas nós vamos usar aqui a adição do Firebase num projeto do Android, tá? Existem algumas formas de adição, né, pelo console e tem pelo próprio Firebase Application, né, pela aplicação do Firebase, e tem uma terceira forma que é adicionar através de um arquivo de configuração. Né? Tem a quarta forma, usando um MySDK, né? Tem algumas opções, né? Nós vamos usar aqui a mais simples, que é a adição do Firebase, usando o próprio assistente dele, que já está lá no Android, né? Em ferramentas Firebase. Tá? Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui. Então, eu coloquei o caminho, né? Vamos usar o assistente. Lá no Android Studio, ferramentas Firebase Real-Time Database. Tá? Eu coloquei uma imagem aqui. Coloquei uma imagem aqui só para exemplificar o que é uma estrutura de dados aí no formato JSON, né? Então, ó, os dados do Firebase, eles são armazenados numa árvore de objetos JSON. Ao contrário de um banco SQL, não temos tabelas nem registros. Quando os dados são adicionados, eles se tornam um nó da árvore, né? De uma árvore da estrutura JSON com uma chave associada. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, tabela users, aí cada user tem um ID, e aí os dados do usuário, e-mail, uma regra aqui, o último login, quando foi criado, né? Então, a gente pode criar essa estrutura de dados aqui. Quando a gente manda os dados, eles são armazenados, ou quando a gente consome esses dados, eles trafegam aí pela web através desse formato JSON, né? É como se fosse um formato XML, né?
os dados trafegam aí em modo organizado aí nessa estrutura textual aí hierárquica no formato de árvore, né? E a gente pode fornecer, né, criar as nossas próprias chaves aqui, conforme a modelagem do nosso banco, e códigos, né, e gerar push, get dos dados lá no servidor, tá? Coloquei mais um link aqui que vai falar sobre essa instalação, né, caso fique um pouquinho confuso, né, ou rápido, depois vocês podem acessar a própria documentação do Firebase para fazer isso, tá? Então, vou pegar aqui o meu Android Studio, criei um projeto novo, não tem nada aqui, uma empty activity, só tem aqui o nosso Hello World, né? Não tem nada. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui em ferramentas, né? Tools, o meu está em inglês, Firebase. Então, tem um item aqui, Firebase. Deixa ele carregar, é um assistente de conexão rápida, né? E aí tem vários tópicos aqui, né? Analytics, Authentication. Né? Nós vamos usar aqui o Real-Time Database, né? O armazene e sincronize dados na nuvem, né? Num banco de dados no SQL. Os dados, né, são acessados através dos clientes em tempo real, né, e mantêm-se disponíveis quando a aplicação, mesmo que a aplicação esteja offline, tá? Deixa eu fechar minha câmera. Nós temos aqui a opção do tutorial para a linguagem Kotlin e o primeiro aqui é o tutorial para linguagem Java, que é o nosso caso, né? Então, ele dá um passo a passo aqui para nós fazermos a conexão, tá? É bem tranquilo, né? Ó, é armazenado em JSON e sincronizado em tempo real com cada um dos clientes, tá? Então, vamos aqui no primeiro passo, que é conectar essa aplicação no Firebase, né? Então, clicando ali, ele vai abrir o navegador e vai mandar direto aí pro site, né, do firebase.google.com. Vocês vão precisar ter uma conta na Google, né, uma conta gratuita mesmo. O uso para teste é gratuito, mas ele oferece outras ferramentas, né? Então aqui, ó, termos e condições para usar o Firebase, né? A gente concorda. Veja que eu estou logado aqui com a minha conta pessoal mesmo, né? E aí nós vamos aqui na opção criar projeto. Tá? Vamos criar um projeto. Vejam que como eu cliquei lá a partir do Android, né, do Android Studio, eu tinha criado aqui um projeto chamado Aula 10. Quando eu cliquei aqui conectar, ele abriu o meu navegador, criei um novo projeto e ele já puxou aqui o nome do projeto, né, Aula 10, para fazer a criação. Vocês podem alterar esse nome, tá? Mas eu vou deixar o nome padrão. Continuar. Então diz aqui, é uma solução gratuita, ilimitada, é possível gerar relatório, né? Tem outros produtos, né, além do banco de dados, né? Ele tem aqui um Analytics, né? Tem teste, tem outras funções, né? Nós não vamos precisar esse Analytics nada, né? Vamos deixar aqui desativada essa opção e vamos criar o projeto. Ele demora um pouquinho, né? Ele vai gerar a criação do projeto, algumas chaves de registro aí para essa sincronização, né? Esperar ele criar. Beleza, o projeto está pronto, a gente clica aqui em continuar. Ele vai abrir aqui o dashboard do nosso projeto, né? Então, a aplicação Android foi criada no Firebase com sucesso, está pronto para conectar ao
Android Studio. Então, vamos clicar aqui em conectar. Seu projeto Android já está conectado com seu Firebase Android App, né? Então, a gente pode voltar aqui o Android Studio e começar a usar o SDK. Né? Cadê o meu Android Studio? Aqui. Ó. Então, tá lá. Ó. Primeira etapa, conectar sua aplicação Firebase, concluída. Bem tranquilo, né? Segunda etapa, vamos adicionar agora o banco de dados à nossa aplicação, né? Então, para poder fazer aí essa comunicação, para a gente poder usar as classes específicas de conexão, né, recuperação e envio de dados, nós vamos precisar incluir aí, é como se fosse incluir no class path, né? Como se fosse uns includes, só que não é um include no projeto, né? A gente vai colocar isso aqui no Android Studio, né? A gente vai fazer aí, incluir algumas dependências para que a ferramenta carregue esses mecanismos de comunicação. Então, ele vai colocar lá no Gradle, né? Essas linhas aqui, ó, Google GMS, Google Services 4310, Google GMS e Google Firebase Database. Né? Então, a gente aceita, ele vai incluir isso aqui lá no Gradle, até está pondo aqui, a Gradle Project Sync in Progress, né? Ele está fazendo aí o download a importação aí dessas classes em background e vai fazer a configuração do projeto, né? Então, se a gente abrir aqui, ó, no Gradle, a gente vai visualizar que ele incluiu o Firebase aqui, ó, nas dependências do projeto, né? Está sincronizando. Vamos esperar ele sincronizar. Beleza, tá lá, ó. Dependências setadas corretamente, né? Então, beleza, já fizemos a conexão, criamos o projeto lá na nuvem, setamos as dependências aqui, né, para poder ter esse mecanismo aí de conexão, tá? Tem aqui configuração de regras, né? Ó, prover regras que permitem você definir como seus dados devem ser estruturados, como eles devem ser indexados, quando seus dados devem ser lidos ou escritos, né? Por padrão, leitura e escrita dos seus dados é restrita, né? Por questões de segurança, por padrão, ela é restrita. Somente usuários autenticados podem escrever dados. Você pode configurar suas regras de publicação, né? A gente pode pôr aqui aberto ou restrito, né? Eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês. Ó. Ele vai trazer aqui sobre a autenticação, se eventualmente vocês quiserem mudar, né? E o outro, cadê aqui? Vamos voltar lá. Você pode configurar suas regras de acesso, né? Ó. Do Real-Time Database, regras, read, false, write, falso, né? Então, por padrão, eles vêm como falso, né? Se a gente voltar aqui para o Firebase, aqui no console, ir para o console, nós já vamos visualizar aqui a nossa aplicação criada, né? Ele já identificou que é uma aplicação do tipo Android. Né? A gente pode entrar aqui na aplicação. E aí tem outras opções aí de configuração, né?
Aqui, ó, autenticação. Primeiros passos, como funciona. Aqui, a Real-Time Database. É isso aqui que nós vamos usar, né? Então, só vamos confirmar aqui como que ele está. Que a gente pode criar a base de dados. Uhum. Ao criar um banco de dados, o console é possível escolher se as regras de segurança do produto restringirão o acesso ou permitirão a qualquer pessoa no modo teste. Nós vamos querer esse modo teste por enquanto, tá? No Cloud, Firestore e no Real-Time Database, as regras por padrão são bloqueadas, negam o acesso aos usuários. Né? Vamos, eu quero habilitar isso aqui. Deixa eu lembrar onde é que era que a gente voltava. Real-Time Database. Isso, daí aqui, nós agora vamos, então, criar um banco de dados, né? Ele vai pedir aonde que a gente quer que esse banco de dados seja armazenado, né? Vou deixar aqui padrão Estados Unidos. E aqui que vem aquele modo, né? Modo bloqueado, que é o modo padrão, e o modo teste. Nós vamos escolher aqui o modo teste que ele permite a leitura e escrita, né? Ó, por padrão, os dados estão definidos para permitir uma configuração rápida. Você precisa atualizar as suas regras de segurança em 30 dias. Então, ele dá 30 dias, né? Por questões de segurança, esse modo aberto. Como é só para teste, vamos deixar esse modo aberto, né? Ativar. Uhum. Não está ativando, então não demonstrar que está a minha conexão. Ativar. Eu vou explicar das regras, né? Deixa eu pôr esse modo bloqueado para ver se ele ativa. É engraçado, não está indo. Deixa eu só dar uma verificada aqui. Ah, agora foi. Você acha que estava com a conexão meia lenta. Então, vejo aqui, ele já criou, né? A nossa base de dados. E aqui a gente pode criar, né? Estrutura, dados aqui, ó. No formato chave-valor, tá? Eu posso manualmente adicionar os dados aqui nessa base de dados, tá? Beleza, então criamos a nossa base de dados e agora a gente vai voltar lá para o nosso Android Studio para seguir aí os passos de configuração. Que a gente pode ver aqui em regras, ó, que ele está read e write aqui, está habilitado com a data do nosso teste hoje, né? A gente pode até alterar isso aí depois, né? Em 30 dias ele vai alterar. Mas vamos voltar então lá para o nosso Android Studio. Deixa eu deixar aqui na página dos dados. Então é o banco de dados em tempo real da nossa aplicação aula 10. Então vamos aqui no nosso Android Studio. Fizemos a etapa 1, a 2 e a 3 e agora nós vamos escrever na nossa base de dados, né? Pega uma instância
e escreva nela. Então, eu vou copiar esse código aqui, que é só um código de escrita, e vou pôr no onCreate mesmo da nossa aplicação. Então, ó, Firebase, agora ele vai pedir para a gente importar, né? E o Database References. Então, ele vai pegar uma instância, importar a classe, e aí, nessa referência do banco, ele vai escrever Hello World, ou vamos escrever aqui, Alô Brasil. Aqui tem educação. Né? E vamos compilar aí a nossa aplicação. Para ver se nós estamos conseguindo conectar e enviar dados aí para nossa base de dados em tempo real. Né? Ver se a gente está conseguindo escrever. Está compilando. Ele demora um pouquinho mesmo, né? Fazer a primeira compilação. Mas ele vai jogar, né? Se ele deu algum erro aqui, ainda não. Não, tá processando. Ah lá, tá subindo a aplicação. Subiu, criou, né? Beleza. Como é que eu sei se isso aqui foi enviado lá para o banco, né? A gente vai agora lá. Então, foi enviado uma chave message e o valor, Alô Brasil, aqui tem educação. Nós vamos aqui para nossa Firebase, dou um refresh, né? Lá no console Firebase Google. Vamos ver se o dado foi atualizado aqui. Dei um pause aqui, pessoal, porque ele não estava conseguindo escrever. Aí eu fui verificar, né, só para a gente não perder muito tempo, eu fui verificar que aqui nas regras não tava como true, tá? Então, essas regras do banco, né, no modo teste tem que estar para leitura escrita, tem que estar true. Como não estava true, ele não estava permitindo alteração, né? Mas vejo que agora ele já inseriu aquele registro lá no banco. Alô Brasil, aqui tem educação. Né? Se a gente mudar aqui para outra frase, né? Uniopet, aproximando você do mercado, né? Ele vai criar esse registro, ou ele vai atualizar esse registro aqui, essa chave mensagem com esse valor lá na nossa base de dados. Então, eu vou compilar novamente e vou abrir aqui o nosso console. Vamos ver se ele vai fazer essa alteração. Subiu a aplicação, conectou no banco e inseriu o registro lá na base online, tá? Então, só tem que tomar cuidado aqui,
se o banco está com a regra de escrita habilitada, tá? Apesar de eu ter criado aqui no modo teste, eu acho que eu, sem querer, cliquei ali no modo padrão, né? E o padrão, ele vem bloqueado para escrita, beleza? Então, para nós seguirmos aqui a sequência, para a gente fechar, a gente já leu e agora vamos aqui fazer a gente já escreveu no banco, né? Agora vamos fazer a leitura dos dados. Deixa só ele carregar de novo aqui o nosso Real-Time Database. Conectamos, configuramos as dependências, arrumei as regras, né, que estava restrito, escrevemos os dados e agora vamos ler dados, né? Faça com que a sua aplicação atualize dados em tempo real. Para isso a gente vai precisar de um listener, né? Um Value Event Listener precisa ser criado. Né? Então vamos pegar aqui esse código e vamos colocar ele aí na nossa aplicação. Então, vou pôr aqui embaixo mesmo. Então, para ler do banco de dados, vamos precisar, então, adicionar esse Value Event Listener e esse Data Snapshot. Alt, Enter. E aqui ele vai logar, né? Ele não vai mostrar na tela, ele vai logar o valor lido, né? Se a gente não quisesse logar, a gente poderia pôr... aqui, se der um erro, eu vou deixar para ele logar mesmo, né? Vou pôr aqui Firebase, o log. Firebase. Firebase. Vamos ver se ele vai ler isso aqui lá da nossa aplicação. Deixa eu abrir o run aqui. Subiu, carregou. E aqui no logcat a gente pode pegar aqui o Firebase. É que eu coloquei um log meio ruim, né? Uma tag meio ruim da gente pegar aqui, peraí. Falhou. Aqui, ó. O valor é o new pet aproximando você do mercado. Né? Então ele leu essa mensagem, né? Mesmo que eu coloque outra coisa lá, né? Então, por exemplo, eu vou lá no meu servidor e vou mudar aqui, né? Fim da demonstração. Alterei o banco de dados, né? Eu, administrador, alterei essa informação. Então, se nós rodarmos aí a nossa aplicação de novo, né? Claro que agora eu não vou fazer essa escrita aqui, né? Vou pegar a escrita que está lá. Ele vai pegar os dados dessa base online. E aí nós fechamos aí essa demonstração de conexão, escrita e leitura numa base de dados, né? Num banco de dados de tempo real, banco de dados online. Tá aqui, ó. Fim da demonstração. Bacana, né, pessoal? Aqui eu até poderia pôr na nossa aplicação, naquele text view,
Não demos nome para ele, né? Só para ficar bonitinho aqui, tá? Esse nosso Hello World aqui. Vou colocar um text view aqui. ID text message. E aí, aqui eu vou recuperar o meu ID text message. Value. Então, ele vai pegar o valor que está lá no nosso banco de dados agora online. Então, mesmo que eu mate a minha aplicação, os dados estão armazenados ali. Beleza? Então, para o vídeo não ficar muito longo, essa aí foi a demonstração da configuração do Firebase, que é um banco de dados online, né? Ele vai reiniciar a aplicação. A gente fez aí os passos de configurar, conectar, criar o banco e escrever no banco e recuperar um dado lá do banco online. Beleza, pessoal? Então, vou parar esse vídeo para não ficar longo. Na próxima etapa, nós vamos aí criar um mecanismo de autenticação, né? Usando aí login e senha. Então, até o próximo vídeo.